Bora lá, galerinha. 50 policiais, um homem e uma espada. Do canal do Abismo do Medo, rapaziada. É o primeiro vídeo que vai estar vendo desse canal. Vocês me recomendaram aí. Gente, quando eu vi esse título aqui, a thumb e tudo mais, eu fiquei muito curioso pra ver. Eu não faço ideia nenhuma do que se trata. Me parece pela thumb e pelo esse primeiro frame aqui do vídeo ser um caso real, né? Não sei se é crime, não sei pra... Bom, não sei, 50 policiais, um homem e uma espada. Eu quero muito entender o que que é isso, cara. Eu não entendo qual é o contexto disso, não faço ideia. Tô muito curioso pra ver esse vídeo. Espero que deixando no like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe no like, se inscreva. Se possível, considere se inscrever no canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Cara, vambora ver esse vídeo, porque eu tô doido pra ver ele. Desde que eu vi ele, eu preciso muito gravar. Vambora. Em 13 de abril de 1997, aconteceria Ok. algo tão bizarro que ficaria marcado até hoje na O história cara da tá com uma katana cidade de mesmo. Seattle. Os protagonistas desse caso são dezenas de policiais, um homem, sua espada e seu Não, incansável é ele? objetivo de impedir que qualquer cidadão passasse por aquela Mas calçada não que parecia o mesmo homem. Não, é ele estava mesmo. protegendo. Tudo começou às 11 da manhã, pouco antes do horário do almoço. Ah, As coisas pareciam estar tranquilas na cidade, e ao que tudo indicava, seria só mais um dia comum, assim como os outros. ok. Porém, a situação mudou quando um policial que estava à paisana avistou um homem estranho e suspeito, Mas... Do nada. usando jaqueta de couro, calças camufladas e carregando uma katana nas costas. Mas talvez por não ter certeza se a espada era verdadeira, o policial decidiu seguir o homem pela cidade sem abordá-lo. Até Ok. porque poderia ser só uma daquelas espadas de decoração, que não É, tem fio na verdade. lâmina. E depois de alguns minutos caminhando e chamando a atenção de várias pessoas na Não, o rua, cara o tava homem andando normalmente como se fosse um samurai pela rua, tá ligado? chega no Basicamente. Pike Place, que é basicamente um grande mercadão público que os turistas adoram visitar. E curiosamente, o primeiro Starbucks da história foi fundado nesse local. Mas Ok. ao invés de entrar no mercadão, o homem virou à esquerda e ficou parado na calçada bem na frente de um restaurante. O policial até disse que ele assumiu uma posição defensiva, como os samurais faziam antigamente no Japão feudal. E pelo fato do homem ter se recusado a largar a Assim? espada, o oficial de polícia ficou sem escolhas e teve que chamar reforços, porque sozinho não conseguiria dar conta de parar o sujeito sem usar a sua arma de fogo. E como Ok, né? A tática não poderia dar conta com arma de fogo. O cara ia cortar a bala igual num filme, tá ligado? Não, mas é óbvio, né? Ele também não vai dar disparar contra o cara sem o cara atacar ele, né, cara? É óbvio, pelo amor de Deus. era de se esperar, não demorou muito até a mídia começar a noticiar o caso, principalmente Que porque não paravam loucura. mais de chegar policiais no local, sendo que um estava mais confuso do que o Mas, outro, sem saber gente, o que fazer e se perguntando por que diabos aquele homem estava parado segurando uma espada. Já a mídia que conseguiu descobrir o loucura. nome do sujeito, Tony Allison, que na época tinha 41 anos de idade. Mas mesmo que Tony não tenha demonstrado um comportamento agressivo como o Não, de ameaçar ele alguém só tá com uma espada. Se esses policiais verem um cosplayer aí, vão fazer isso também, tá ligado? Que ou loucura. tentar partir para cima para atacar, ainda assim os Pô, o policiais cara é muito estiloso, hein? Pelo amor de Deus. queriam tirar aquela espada das mãos dele, já que apesar do sujeito Ó, tô falando tudo isso antes de acontecer qualquer coisa. Ele aparentemente acho que não vai rolar nenhum crime aqui. O cara não vai fazer. Não vai atacar alguém com a espada mesmo. Eu acho. Então por isso que. estar relativamente Que isso é calmo, tudo que eu tô seria falando aqui. burrice confiar na Se sanidade de alguém que não fizer alguma aparentava ter maldade, tá? problemas mentais. Afinal, ele poderia surtar a qualquer momento. E também as Ok. pessoas não se sentiriam seguras para andar nas ruas de Seattle, sabendo que um sujeito com uma espada estaria solto passeando por aí. Agora, visualize a seguinte situação junto comigo. Você não é um cidadão brasileiro, e sim um americano que vive em Seattle. Mas quando a hora do almoço chega por volta das 11 horas, você está cheio de fome porque acabou de trabalhar a manhã inteira, e decidido a ir em um restaurante que fica perto do seu trabalho. Só que você toma um susto Chega lá, tem um cara com uma espada e 50 policiais em volta ao dele. encontrar um maluco segurando uma espada na frente do estabelecimento. E aí fica a pergunta: você teria coragem de passar por ele? Ou simplesmente desistiria e daria meia volta para Nossa, ir em mas. outro lugar? Eu acho que a resposta é bem óbvia, e é por esse motivo que a polícia não poderia simplesmente deixar o Tony solto. E como primeira medida, os policiais decidiram fechar a rua inteira e começaram a se comunicar com o Tony usando megafones, Gente, o que mas. acabou deixando Caraca, mas estão em quantos policiais aí, cara? Estão em 50 policiais. Vão 10 correndo pra cima do cara. Não vai ter o que ele fazer, cara. Um segura o braço e os outros, pô, desarmam o cara. Como assim, tá ligado? os Ou observadores usam um taser no cara. Meu Deus, a polícia é tão
felizes, Como assim, porque tão mesmo de desequipado esse longe, nível? eles conseguiam ouvir Não exatamente tem o que os taser? policiais estavam falando. Só que por causa disso, deu para perceber que os oficiais de polícia estavam mais confusos até do que o próprio Tony. Que E falando coisa. nas loucuras desse cara, ele insistia para que todos lhe chamassem de Apolo, que é basicamente o deus do sol na mitologia greco-romana, o que não Loucura. faz sentido nenhum. Mas seria um grande erro da minha parte tentar encontrar sentido nesse caso bizarro. Faz Em sentido. uma entrevista para a televisão, o subchefe da polícia Harvey Ferguson contou que Tony estava falando sobre o diabo e também dos seus irmãos que supostamente moravam na China e na Rússia, sendo que a única coisa que o cara não falava era sobre as negociações, porque ele simplesmente Ok. estava ignorando as propostas que os policiais faziam. Só que digamos que essas propostas não foram as melhores do mundo, ainda mais considerando que saíram da boca de policiais que na teoria deveriam ter um certo conhecimento em negociações. Para começar, eles ofereceram $50 para o Tony, se ele concordasse em largar a espada. Pô, $50 e também não, vamos subir essa oferta, né, cara? Mas, pô, o que o cara fez até agora de fato? Só porque ele. Tipo assim, eu não sei qual é a jurisdição pra isso. Uma pessoa andar com uma espada na rua, tá ligado? Será que a polícia te para se você andar com uma espada na rua? De fato, é uma arma, de certo modo, né? Mas se tipo mas daí vai usar uma decorativa, né? Não vai estar usando uma com fio dele. Tinha fio, né? Essa que era a parada. Parecia ser uma que cortava. Bizarro. E obviamente não deu certo. Até porque existe aquele Pô, velho 50 ditado dólares, de que tá se bom. você quer saber se uma pessoa realmente é louca, é só pedir para ela rasgar dinheiro. Em outra tentativa, os oficiais ofereceram um Big Mac pro cara. E eu sei que à primeira vista isso pode parecer bastante estúpido, mas nesse caso eu até consigo entender o que os oficiais estavam pensando. Afinal, o Tony Bank poderia ser um morador de rua com Achava que ele era um fome, mendigo. ou talvez ele poderia ter aceitado o Big Mac e largado a espada por alguns instantes Cada coisa, né? Pô. para comer, permitindo assim que os policiais conseguissem se aproximar para Tá de imobilizar. sacanagem, E né? imagina se isso tivesse dado certo. A propaganda para o McDonald's estaria pronta. E em mais uma tentativa, os oficiais usaram a velha tática da psicologia reversa, dizendo que o diabo Mas que estava é isso? Que o cara tá com impedindo a tentativa. Os lança-granadas oficiais aqui? usaram a Que é velha isso? tática da Mas psicologia aqui, cara, agora tá com uma bazuca, cara. Como assim? reversa, dizendo que o diabo estava impedindo Tony de se render, já que ele havia falado mal do tinhoso alguns minutos antes disso. Porém, mais uma vez a estratégia falhou, e o cara continuava quase que imóvel, empunhando a sua katana. Os policiais até tentaram apontar luzes fortes em sua direção, e isso não deu certo, porque ele estava usando óculos escuros. E a essa altura, Tony já estava parado na calçada por várias horas, e você deve imaginar que as pessoas estavam começando a ficar sem paciência. Isso porque os motoristas tinham que pegar outro caminho, porque os oficiais bloquearam Cara, a que rua loucura, inteira. cara. Enquanto que as empresas e também os comércios próximos do local foram evacuados, fazendo com que os donos perdessem muito dinheiro. Mas, gente. E essas pessoas que estavam com a paciência esgotada decidiram ligar para o 911, que é o número de emergência americano. Mas, gente, pô, o cara não tá. O cara tá com uma espada, tá ligado? Assim, eu entendo que uma espada é perigosa, mas tem 50 policiais aí, tipo assim, eles não conseguem realmente neutralizar um cara com uma espada, tá ligado? Como assim, mano? Tinha um cara com uma bazuca ali, parece, cara. Que serve para solicitar uma Que isso? ambulância, a ajuda dos bombeiros ou da polícia. Que Só que loucura. você deve estar se perguntando por que essas pessoas ligaram para lá, já que a polícia estava ciente da situação. E bem, por incrível que pareça, eles ligaram para dar dicas de como os policiais poderiam lidar melhor com essa situação. Alguns cidadãos sugeriram jogar uma rede em Tony, tipo aquelas ser. usadas nas armadilhas do desenho Scooby-Doo. Mas pior Já que tem outros uma disseram lógica. que os oficiais poderiam disparar dados Dardo. tranquilizantes no maluco. E inicialmente, essa parecia ser uma excelente ideia. No entanto, para a surpresa de todos, o cara não dormiu e nem sequer ficou mais relaxado quando ele atingiu com os projéteis Atingiram ele. carregados com Caraca, o cara tava puro e energético. pelo fato desse cara ser negro e carregar Ai, uma espada, muitos nesse acertou momento com certeza pensaram que ele é o Blade da Blade. vida real, ou algum Eu ia comentar no começo do vídeo, mas não falei, mano. Pior tipo de que super-humano. mesmo Porém, estilo tem mesmo, algumas da explicações virada. lógicas para o Tony não ter apagado com os tranquilizantes. A primeira delas é a tolerância, já que pessoas que foram expostas várias vezes a tranquilizantes ou substâncias semelhantes podem desenvolver uma alta tolerância, o que significa que sedativos causam bem menos efeito nelas do que em Caraca, pessoas então comuns ele- como eu e você. Ele Já já a tinha segunda tomado um explicação desse ou alguma coisa semelhante? é de que Tony poderia ter problemas nos rins ou no fígado, fazendo com que o tranquilizante não fosse metabolizado por seu organismo, e sim eliminado Caraca, do seu defesa corpo. natural E do a corpo, última basicamente. explicação é que ele estava sob efeito de algumas paradinhas estimulantes, Ah, pode que ser. acabaram É. inibindo a ação do sedativo. Porém, como essa estratégia não funcionou, os oficiais decidiram usar uma abordagem mais agressiva, disparando balas de borracha em Tony. E apesar de ter
demonstrado que sentiu a dor e também o impacto causado pelo projétil, o cara permaneceu de pé na calçada, Cara. sem largar a sua espada ou dar a entender que estava próximo de se render. E só pra vocês terem uma ideia do quanto essas balas machucam, teve uma vez que o Johnny Knoxville, do Jackass, estava se preparando para ser acertado por um desses projéteis menos letais. Mas antes ele teve que vestir um colete, porque se pegasse na região do coração ele poderia morrer. E ao ouvir o barulho do disparo pelo instrutor, o Johnny imediatamente ficou com medo, porque o barulho era ficaria, tão né? alto quanto de uma munição fabricada com pólvora. Mas quando ele louco. levou o disparo bem na barriga, rapidamente ele caiu no chão e começou a se contorcer de dor. E pra não dizer que é tudo fake, o Johnny até mostrou um hematoma Nossa. enorme que ficou na sua barriga. Mas voltando a falar Tá do louco, né? Tony, dessa Ele vez tomou em vários lugares ali, os não foi um policiais só. jogaram spray de pimenta na direção dele, além de um gás descrito como irritante pela matéria que o New York Times fez na época. Porém, assim como aconteceu com as balas de borracha, o cara sofreu um pouco ao ser atingido pelo gás, Cara, mas qual continuou cara? de pé e se Tá lá recusava a largar ainda. a sua espada com cerca de 1 metro de altura. Tendo se passado quase 11 horas, Maluquice, já era cara. quase meia-noite, e os policiais ainda não tinham conseguido deter o Tony. E eu só imagino o quanto eles deveriam estar sem paciência e com muita vontade de voltar logo para suas casas para reencontrar as suas famílias. Mas você deve estar se perguntando, por que os policiais Não usaram taser, é isso que eu falei desde o começo. Por quê, cara? não usaram aqueles tasers de choque? E a resposta é bem simples, pois os tasers só começaram a ser usados pela polícia americana no início dos anos 2000. E como eu disse antes, esse caso aconteceu em 97. Caraca. Ok. Caramba, achei que era bem mais antigo o taser. Ok. Gafe. Porém, faltando apenas 2 horas Gafe para um minha. novo dia começar, os Posso oficiais que vocês não acertaram um sabiam disso também? Eu posso, duvido que quem sabia dessa daí que atira a primeira pedra. Tony com um potente jato d'água, Ah. usando aquelas mangueiras de bombeiro que tem uma Uma pressão VAP? maior que o comum. E como consequência disso, o cara perdeu o equilíbrio. E os policiais se aproximaram e acertaram ele com uma escada para imobilizá-lo no chão. E depois de longas 11 horas com várias tentativas falhas, Tony estava finalmente sem a sua espada, e as pessoas poderiam caminhar na rua novamente. E assim que tudo se acalmou, os paramédicos com a ajuda dos policiais colocaram o Tony em uma maca, e loucura. depois em uma ambulância para ele ser levado até o Harborville Medical Center. Já que apesar de ter resistido a todos aqueles ataques que recebeu, ele Mas com machucou certeza demais, deve né? ter ficado bem machucado, por conta das balas de borracha, spray de pimenta e também aqueles jatos de alta pressão. Mas se você chegou até esse momento do vídeo, deve estar querendo saber o que aconteceu com o Tony depois Eu disso. quero saber também. Afinal, prenderam ele ou o cara está solto até hoje? E eu vou deixar o chefe de polícia Norm Stamper responder essa pergunta. E abre Ok. aspas porque ele disse na época: o que sabemos sobre o indivíduo é que ele está com alguma doença mental, e por isso de forma alguma ele seria considerado ilegível ou qualificado Eu também acho, mas ele não cometeu crime nenhum até aí, tá ligado? Se bem que ele ameaçou os policiais, né? Com uma espada, então. De ameaça, né? sofrer um julgamento no tribunal. Ou seja, o Tony ganhou imunidade, porque consideraram que ele não sabia o que estava fazendo, além de que o cara não machucou ninguém, e por isso aliviaram pro lado dele. E agora eu vou revelar o passado do Tony, pra vocês entenderem melhor interessante. os motivos que levaram ele a cometer essa loucura. Já que 11 anos antes disso, Tony estava no Western State Hospital, que não é um hospital comum, e sim um que trata pacientes com problemas psicológicos. Mas a grande surpresa é que o cara não é um simples paciente, e sim um detento que estava cumprindo pena no local, depois de ser acusado de tentar se aproveitar de alguém. E pelo fato da defesa do Tony ter alegado que ele tinha insanidade, o juiz do caso decidiu mandá-lo para esse hospital, ao invés de uma prisão convencional, o que explica o mistério dele não ter apagado com os tranquilizantes, já que deve ter faz recebido sentido, alguns no é hospital verdade. psiquiátrico, Faz e sentido. por isso adquiriu uma tolerância alta. E depois de cumprir a sua pena, que era de uma Pegou ali década, na cara dos policiais quando dispararam neles, bagulho, o cara não caiu, né? Falou, meu Deus, ele é mesmo um berserker, tá ligado? O cara vai enfrentar os 50 aqui. Tony foi solto e começou a viver na rua, virando assim um sem-teto, além de ficar viciado em álcool. Nessa época, ele costumava andar pelas ruas carregando Como ele adquiriu essa sua katana? espada e usando roupas militares, Sei. como por exemplo uma boina. Em algumas ocasiões ele falava coisas sem sentido, e em outras era agressivo com as pessoas. Até expulsaram ele de alguns bares por conta disso. E depois de ficar 11 horas naquela calçada e ser detido pela polícia de Seattle, Tony foi mandado de volta ao Western State Hospital, de onde nunca deveria ter saído. Já o seu paradeiro até atual é hoje, será? desconhecido. Não se sabe se ele ainda está no local ou se está morto ou vivo. Mas eu apostaria que o Tony não está mais entre a Tá gente. vagando pelo mundo com sua espada. Porque se na época ele tinha 41 anos, atualmente ele estaria com quase 70. E digamos que se ele continuou sendo um Ah, mas... alcoólatra, dificilmente ele chegaria tão longe. chega. Fala, galera. Chega sim, chega. O que você Dá pra achou desse chegar. caso bizarro? Me contem Não, nos não é uma matemática tão simples assim. comentários. E também Às vezes tem gente que é muito saudável e infelizmente não consegue. Tem gente que passa a vida inteira usando coisas que não deveria, talvez.
e, e consegue chegar muito longe, tá ligado? Não é uma matemática Deixem tão sugestões simples. de outros casos que vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigado por Muito bom, um vídeo assistir e até o maravilhoso, próximo. né? Caraca, irado, sensacional, é um vídeo maneiro, assim, não teve crime, não teve, foi um vídeo legal de fazer, um vídeo divertido. Ah, adorei, mano, sensacional esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Se puderem, deixa um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto, é nóis.